Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h38, voltamos com o primeiro jornal. Quem está acompanhando pelo site e pelas redes sociais está vendo aí, André, essa lua cheia. Estamos vivendo lua cheia, né? Essa lua cheia foi tirada, deve ter sido pelo celular. Lua dos amantes. Pelo nosso amigo, o Valdinei, o Ney da Vigilância Ambiental. Não foi celular, não. Não foi celular? Com esse grau de definição, no mínimo uma lente 300 milímetros para poder chegar nessa. Coisa linda, Acabei de ver aqui no Facebook aqui do Ney e imediatamente mostrei pro Márcio aqui, que tá linda demais, tá uma raça sensacional. E a lua já é uma inspiradora, né? Sim. Era dos namorados e agora dos fotógrafos e cinegrafistas. Dos poetas também. Você sabe que ontem eu tive uma grata satisfação de estar voltando do Pantanal ontem, né? De Cuiabá, e fechou de nuvem. E é a primeira vez que eu viajo de avião, né? Então a volta, sério? Eu nunca tinha viajado, tinha medo de avião, perdi agora. Você ou o Pardini? Eu e o Pardini. Aliás, o Pardini me incentivou muito a voar, né? E ontem ficou aquele tapete de nuvem embaixo da aeronave e a lua estava bem em cima, assim, grudada, uma coisa maravilhosa. Eu vi ontem. Pena que não dá para registrar com qualidade para mostrar. Não, mas é a foto da onça? Você trouxe para nós ver? E não vai passar aqui pra gente ver depois, não? Eu nem descarreguei da máquina, tem tanta onça na máquina que eu não consigo. Conseguiu ver bastante? Tem tanta onça na máquina. Essa máquina tá perigosa chegar perto. Mas as onças que você viu é onça mesmo, né? São onças. Com 4 patas. Não Exatamente. Aquelas onças de 2 patas que tem lá no Mato Grosso. Não é a Juma Porque lá diz que tem umas Não é, onças de não. 2 Não se patas lá que transforma. são as mais perigosas, tá? Não, essas a gente não encontrou. Não encontrou as de 4, você viu. Um lugar tão distante lá que não tem quase nada. Só onça de 4 patas, né? Então tá bom. Bom, são 7h39, hoje é segunda-feira, hoje é dia do Mexa-se com Saúde. Doutor Rodrigo Gibim já está aqui com a gente. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Márcio, bom dia Ellen, bom dia André, Lore. Vamos lá para mais um encontro de falar de saúde, exercício físico, enfim, um estilo de vida saudável, né? Suplementos alimentares e outros recursos para aumentar a performance no esporte. São bastante usados esses suplementos? Até demais, né, Márcio? Até demais. Estamos vivendo a exaustão, né? Num momento de hiper uso, né? Desses recursos de uma maneira geral, né? Eu gosto de usar esse termo de recursos de aumento de performance, porque, na verdade, a terminologia mais habitual seria falar em recursos ergogênicos, né? Só que de um cunho um tanto quanto, como que eu vou dizer? Um tanto preconceituoso, ou enfim, ou limitado, ou por desconhecimento mesmo. Quando se fala em recursos ergogênicos, parece que eu tô falando de esteroide anabolizante, né? E o buraco é muito mais embaixo, né? Na verdade, ergogênico significa aumento de performance, né? Então, o recurso, ele pode ser um recurso ergogênico nutricional, por exemplo, suplementos, né, alimentares, e o recurso ergogênico pode ser farmacológico. E aí teria também, né, como uso em frequência ou até em eficiência para gerar aumento de performance no exercício, os esteroides anabolizantes, por exemplo, no recursos hormonais, né? A tangente da real necessidade, eficiência, segurança clínica e ser ou não doping, aí que entra a ideia de como lidar com esses recursos para que sim, eles incrementem algum processo de aptidão física buscado ali pelo praticante do exercício físico, mas que não onerem risco à saúde e que não onerem risco ao bolso, né? Que é um excesso de compra sem uma eficiência comprovada. O uso indiscriminado está acontecendo mesmo, né? Tá acontecendo, existe a gente brinca bastante, né? Hoje, com a explosão do mundo fitness, né? Talvez sejam, digamos que eu estava lendo uma crítica ontem bastante interessante, talvez esse apelo fitness hoje em dia de gestão do tempo para se dedicar para o autocuidado em saúde, né? Para mostrar que sim, essa minha hora do exercício, essa minha hora do alimentar saudável seja o novo estigma do status, né? Porque isso é algo que, óbvio, depende de um recurso a ser aportado, né? Depende de gestão de tempo, porque uma pessoa que tem, né, muito compromisso, enfim, precisa
colocar muito, né, muito ponderadamente na sua agenda esse horário de dedicação. Então mostrar isso hoje é muito mais interessante do que mostrar carro, do que mostrar marca, do que mostrar ostentação, né? Então, hoje a moda, né? saúde, até a moda bacana, fitness, né? Exato. Que hoje em dia faz parte, inclusive. Exato. Eu tava até conversando hoje de manhã durante o treino com o meu personal a respeito disso, né? Hoje a gente tá num momento em que, por exemplo, roupa fitness feminina tem marcas importadas que calça chega a custar R$1.500. As pessoas usam pra sair agora, né? Então ela sai da academia e continua com a roupa o dia aquela todo. situação em que você ia pra academia lá com o tênis furado, com bermuda velha, com a abadá do carnaval e tal. Hoje não é mais uma situação que acontece. Hoje existe essa situação. Então, na suplementação é bastante interessante, porque vocês podem ver, a gente não tem marketing a gente se maquiando pra ir pra academia. A gente não tem marketing direto, por exemplo, da indústria de suplemento. Ela não precisa investir em marketing. Ela não passa em propaganda, ela não tá como hot point nos horários comerciais, não precisa. Ela se autossustenta, né? Ela patrocina um ou outro evento ali de esportivo, de bodybuilding e tal, mas proforme, não é aquela situação, eu preciso me mostrar, porque se banca. Então a ideia dessa presunção de necessidade que eu acho que é perigoso. Então a pessoa pensa primeiro na suplementação antes de estar com uma rotina de exercício instituída. Ela pensa primeiro na suplementação antes de estar com uma dieta adequada ou com acompanhamento nutricional, como se aquilo fosse resolver todos os problemas dela, né? A gente já falou em outros momentos aqui a importância de um balanço adequado do ponto de vista de suporte energético para garantir performance no esporte, e não só performance no esporte. Ter a performance no exercício que a pessoa se dispõe a fazer, mas manter os processos fisiológicos em saúde de maneira adequada, né? O que é muito comum, principalmente hoje em dia, nas atividades de endurance, né? Principalmente corridas de maiores distâncias, a pessoa ter a presunção de que ela sabe comer adequadamente, ela tá com um treino planilhado, supervisionado, eventualmente ela faz ali um treino de força, uma musculação como adjuvante, né, para evitar lesão, enfim, até para ter um pouquinho de transferência, mas ela não pensa no suporte nutricional. E esses exercícios que tem essa difusão maior no nosso país, que é o exercício ao ar livre, bike, corrida, enfim, que tem as provas cada vez mais frequentes, mesmo que a pessoa não tenha meta, quando ela aumenta meta específica em pace, em posição, né, em querer estar lá no pelotão de frente, quando a gente entra em maiores distâncias, isso é bastante complicado. Por exemplo, uma meia maratona não é para qualquer um pode fazer, mas precisa obviamente ter um preparo adequado. E às vezes a pessoa pensa muito na questão do treinamento, mas não pensa no suporte energético. Então ela investe no treinador, mas não investe no nutricionista. E é uma coisa que é interessante, nesses esportes gravitacionais, particularmente na bike e na corrida, você mantém performance por muito tempo, mesmo tendo uma demanda, um gasto energético alto, uma necessidade alta de alimentação, né? Que não seja suprida. Por quê? Porque são esportes gravitacionais. O peso diminuir o peso faz melhorar a performance no esporte, temporariamente. Mas a conta vem em algum lado, né? A conta vem nos processos de saúde. Então aumenta-se o risco de lesão, né? O reparo muscular é incompleto. Então algumas lesões atípicas, né? Por exemplo, não tem lá uma grande demanda e tem uma rotura de musculatura posterior de coxa, né? Da panturrilha, por exemplo. Outras coisas que são bastante frequentes, assim, demanda de consultório desse perfil de paciente. Tá tudo bem na corrida, não teve lá nenhuma lesão muscular significativa, mas o cara fala, nossa, tô dormindo mal, não consigo me concentrar, perdi minha produtividade no trabalho, né? Então essas alterações cognitivas, alterações dos processos de pensamento, do estado de humor, instabilidade de humor, o emocional são reflexo também desse desbalanço energético, além das questões mais lógicas, né? Imunidade, então a recorrência de infecção de via aérea superior, gripe, resfriado, enfim. Mas, Jimenez, espera um pouquinho. Seguinte, quantos anos você tem? 42. Godinho, você tem quanto? 46. Nitidamente, o seu porte físico é bem diferente do meu, do Godinho, tá? Eu e o Godinho conseguimos ter esse porte físico seu
sem uma suplementação? Lógico que sim. Você toma alguma coisa ou você não toma nada? Não tomo, é possível, porque o teu porte físico não é comum. Eu acho que assim, ó, a fora do grande normal. questão é, se vocês se disponibilizarem a comer o que eu como e treinar como eu treino... Você não toma nada de suplemento? Tomo meu whey, tomo minha creatina e é então, o que... Mas é isso que eu tô dizendo. Eu e ele conseguimos ter um porte físico sem tomar nada? Veja, o que eu falei... acho. O que eu falei... Se vocês treinarem como eu treino, se vocês comerem como eu como, vocês têm meu porte físico. O que você tá invertendo? Você tá invertendo a pilar, que é o que todo mundo faz. Você tá pensando na suplementação. Mas você toma o suplemento Por que também. que eu suplemento? Porque eu tenho uma demanda de treino e eu como certo. Esse que é o lance. O suplemento é o nome fala, Lori. É semântica, é português. É suplemento alimentar. Não é o suplemento que é a construção. A construção é treino, a construção é dieta, é a base da pirâmide. Agora, você vai se dispor a treinar como eu treino? Eu cheguei na academia hoje, 5 horas da manhã, tô terminando agora meu treino às 7:30 da manhã. Vou voltar pra academia à tarde e vou treinar mais 2h30, com aeróbico e musculação. E eu faço isso... Quantas horas você treina por dia? 4 horas. E aí você quer ter o meu físico tomando whey. Peraí, 4 horas por dia vai você entende? Você faz um tá com a vida ganha. A maioria... Não, veja. querido. Não, senhor. Eu tô 4 com a vida horas ganha. por dia, Você 8 horas de tá trabalho. com a vida ganha. Não, pera. Você tá com a vida ganha. Eu tenho plantão... É a gestão do tempo. 4 horas de treino por dia? Eu tenho plantão, eu dou aula de final de semana. Vamos eu ajustar trabalho isso de aí. final de semana. Eu tenho minha vida social. Mas e daí? Eu disponho meu horário para treinar. É indiscutível, é inegociável meu horário para exercício. Você vive para treinar, não treina para viver, então? Não, senhor. Tô louco, 4 horas por dia. É tudo a demanda. É a questão do objetivo físico. Você tem um objetivo físico vai dar certo, com então, o seu Godinho. treinamento? Não, vamos continuar. Exatamente. Vamos continuar assim mesmo. O que acontece? As pessoas, elas querem aquele físico e não querem a dedicação das pessoas que têm aquele físico. Tem no processo de treinamento. Então vamos aceitar por 1h30 e aumentar a suplementação. Mas é aí que entra o grande problema, porque daí o cidadão, como eu e o Lorival, que não queremos dispor de 4 horas por dia, vai fazer 1 hora por semana e querer suplementar. Exato. E aí o excesso. Exato, perfeito, André. É essa a questão. E é o que vai ferrar. É a inversão de base. Então a gente tem uma instituição que um departamento governamental em esporte na Austrália. A Austrália, o esporte olímpico é bem organizado. E uma das maiores pesquisadoras em suplementação, particularmente de proteína, ela é desse departamento governamental de nutrição da Austrália. E justamente a proposição deles comece pela base bem estruturada. Então, antes de pensar em qualquer suplementação, coma adequadamente. Tá? Coma adequadamente, saiba fazer o seu prato. A partir do momento que você sabe montar, estruturar a sua alimentação, comece a atender as demandas energéticas para o seu processo de treinamento. Como você vai fazer isso? Sozinho? Obviamente não. Você vai precisar de um profissional, particularmente um nutricionista que sabe fazer isso. E no Brasil a gente não sabe. Na sua experiência de quem sabe, vendo a alimentação brasileira, isso não está longe de ser ideal. Não, a alimentação brasileira é muito boa, de uma maneira geral, assim, não do ponto de vista de acessibilidade, mas do ponto de vista de montagem do prato mais sistematizado da população. Tem lá uma fonte de proteica, ok, e arroz e feijão que dá bacana, tá? O problema é entender a proporcionalidade disso, né? E óbvio que com o preço aumentado da proteína de origem animal, a tendência a valorizar só o carboidrato na refeição, voltou àquela situação que a gente via lá no final da década de 70, né? Durante toda a década de 80, 90, que era o cara fazer arroz, feijão e macarrão para comer, porque a carne era muito cara pela inflação. Estamos voltando mais ou menos nessa situação. Então não ter a fonte proteica, não valorizar a fonte proteica, por exemplo, no café da manhã. Né? É aquela situação. Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes. Às vezes chega no consultório, o cara fala assim, mas eu já tirei o pão. Mas quem mandou você tirar o pão? Aí cria esses mitos nutricionais, né? Não, farinha branca, nossa, leite. Quer dizer, 10 mil anos a humanidade evoluiu comendo pão. Agora um gênio decidiu inventar que o pão faz mal. E que vai fazer o processo. Aí o que eu reforço? O que você põe no meio do pão? É isso que as pessoas não param. O problema não é o pão. O problema é enfiar um troço margarina, de gordura. Né? Exato. Bacon. Um tucho de gordura lá no meio do pão. Como um pão com ovo. Como um pão com frango. Por que tem que comer frios, ultraprocessado? Né? A gente sabe que a oferta de ultraprocessados, quanto maior o processamento do alimento para chegar no seu consumo alimentar, mais gorduroso ele é, mais conservante ele tem, menos benéfico para a saúde ele tem. Existe uma correlação direta com o consumo de ultraprocessados e obesidade, né? E depósito ectópico de gordura.
Então a questão é, primeiro, estrutura dieta. Segundo, atenda as ofertas energéticas ao exercício. Terceiro, comece a pensar numa situação que a gente chama na nutrição esportiva, que é time nutrition. Quer dizer, correlacionar o suporte nutricional com pré, pós-treino, para a ideia da recuperação muscular. Então, como que eu vou pensar em comer um pré-treino, uma refeição pré-treino, se o meu almoço tá uma droga? O pré-treino. Então isso primeiro eu preciso estruturar para ir chegar na intervenção nutricional em nutrição esportiva. E depois que tudo isso estiver estruturado, aí eu chego na suplementação. Mas se bem 4 horas por dia não dá, que eles vão tentar um outro modelo. Peraí, se o Lorival tem pergunta, tem um som pra colocar, peraí. Pronto. Mas a situação não é. Mas 99% não consegue dedicar 4 horas por dia. Lori, então vai ter que entender. Seu modelo é ótimo para você. Você conseguiu se adequar, entrar nele. Perfeito. Mas agora, vamos tentar encontrar um modelo. Não. O modelo é o seguinte, seguinte: qual é o homem comum, o homem normal. Exercício em saúde, você vai conseguir fazer com uma gestão menor de tempo. A gente sabe, a gente tem modelos de exercício que a gente chama de time efficient, que é fazer modelos de treinamento que eu consigo em 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Pode ir todo dia, mas 1 hora por dia. Dá pra chegar nisso? Não dá, Lori, não dá. Veja, você quer. Se você quer. Aí. Veja, se você quer ter a performance do maratonista e não treinar como maratonista, você não vai conseguir fazer maratona. Você vai fazer o quê? Como a grande maioria que fala, nossa, eu quero fazer uma maratona. Suplemento aí demora 8 horas pro cara fazer a maratona. Então me dá um suplemento aí pra chegar. É a proporcionalidade. E essa pergunta que você faz, do ponto de vista assim, de levar a informação para a sociedade, é muito importante, porque é o que a maioria das pessoas pensam. Pensam que tem lá um troço mágico que vai fazer o cara ganhar massa muscular, só que não vê a base. Por exemplo, teve uma vez que um fisiculturista bem grosseiro, ele recebeu uma pergunta, ele abriu um boxinho de pergunta e fala assim, você tá tomando o que para ficar desse tamanho? Aí ele respondeu muito sinceramente, eu tô tomando uma cacetada de coisa, eu tomo um monte de testosterona, eu tomo um monte de GH, mas vai adiantar você tomar? Primeiro pensa em treinar como eu treino, comer como eu como, se dedicar como eu me dedico, e aí depois você pensa em o que você vai tomar, entende? Então veja, se eu tô falando que a suplementação é tênue, uma intervenção farmacológica, seja para droga de emagrecimento, seja para hormônio que é proscrito, né, do ponto de vista em saúde, CRM, Conselho Federal de Farmácia, enfim, todos os órgãos, né, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, não recomendam o uso de recursos hormonais para aumento de performance ou ganho estético. Porque existe um grau de sobrecarga em saúde. Agora, é compreensível um sujeito que vive disso, por exemplo, um fisiculturista, usar esse tipo de recurso? Ele tem demanda para isso. O problema é transportar isso para o cidadão comum, que faz um treino vagabundo lá de 40 minutos e acha que vai tomar um negócio e vai crescer igual o fisiculturista, né? Então, óbvio que a gente tem nessa mas muitos prometem isso, né, Gibi? Prometem aí esse que é o problema. Que aí que é o que falta ética. E por isso que é muito certo e muito coeso as entidades de saúde regulamentadas suspenderem ou proibirem o uso, para tirar essa ideia da presunção da necessidade. Isso acontece, veja, eu não estou falando nem só com medicamento. A grande situação é o seguinte, se a gente for pegar assim, se eu for falar para vocês, 5 suplementos que sejam estudados e que deem realmente base para a gente intervir em saúde, em performance esportiva, que tem uma base sólida científica. Tá? Eu vou falar em creatina, betalanina, cafeína, bicarbonato e nitrato. Isso é bem estudado. Isso eu posso utilizar com evidência científica. Onde que está essa evidência científica? No esporte de alto rendimento. Tá? Então, o consenso, né, o guideline que traz pra gente esse grau alto de recomendação desses suplementos é o consenso do Comitê Olímpico Internacional. Eu tô falando de atleta olímpico. Então, ele funciona. Mas ele funciona para quem tem volume de treino. Entendeu? Porque a resposta é tênue. Tomar e não ter o treino não adianta nada. É lógico. Você toma um pote de... Vamos colocar uma situação. Vamos colocar uma situação. Eu tenho um sujeito jovem. Dor de barriga. Eu tenho um sujeito jovem, sem questões de saúde, tá? Que não tem demanda física. O que vai acontecer se ele vai tomar creatina? Nada. Ele vai fazer um xixi caro. Tá? Agora, se eu tenho um paciente idoso, com perda de massa muscular, que o ato de sentar e levantar para esse idoso é extremamente desconfortável do ponto de vista de ser
muito parecido com um exercício de alta intensidade e curta duração, ele vai ter benefício de suplementar a creatina. Porque o sentar e levantar para ele é uma alta demanda física, é uma alta demanda muscular. Então, é a individualização. Por isso que eu tô dizendo, eu reforço isso sempre. Não é sistematização, não é a presunção da necessidade, é a avaliação caso a caso. Vocês veem que eu não coloquei, embora seja o mais consumido entre os suplementos que são eficientes, o Whey Protein. Porque o Whey Protein é um ótimo suplemento. Só que o Whey Protein é um substituto alimentar. Ele substitui a fonte de proteína da alimentação. Ele é essencial para ganhar massa muscular? Não. Se o sujeito comer carne, né, que a gente chama de proteína de alto valor biológico, são carnes que não são, digamos assim, muito emporcalhadas com gordura. Se a gente for pegar em carne de vaca, a gente vai falar, por exemplo, de patinho, que é o que tá mais na moda, mas também a gente pode falar coxão mole, coxão duro, maminha, carnes, filé mignon. Tá dando, né? Agora, se o cara quer comer costela, não é uma fonte adequada de proteína para ser bem absorvida, porque ela vem com muita sobrecarga de gordura. Por isso que a gente fala, por exemplo, no peito do frango e não na coxa e na sobrecoxa, que tem mais gordura. Né? Peixe, de uma maneira geral, é bem-vindo. Ovos são bem-vindos. Mas aí eu tenho que ver a resposta individual. Quem tem uma tendência, por exemplo, a uma hipercolesterolemia, alteração do colesterol de cunho familiar, às vezes o manejo do ovo, muita oferta de ovo, é complicado para controlar o colesterol dessa pessoa. E aí também volta aquela presunção da necessidade. O cara tem que comer 5 ovos? Sei lá. Eu tenho que ver a resposta dele comendo 5 ovos para ver se tem repercussão laboratorial ou não, né? Mas são proteínas de alto valor biológico. No caso de quem tem restrição ao consumo de proteína animal, proteína da soja é uma proteína de alto valor biológico. Mas as fontes vegetais, em termos de oferta proteica para construção muscular, para performance muscular, elas são mais limitadas. Então, por exemplo, a gente tem alguns elementos-chave, alguns aminoácidos chaves que é difícil de encontrar em outras proteínas que não na da soja, né? Então, às vezes, por exemplo, tem metionina e falta uma outra coisa. Aí você tem que pensar num combo de proteínas, de fontes proteicas de origem vegetal, para manter essa oferta proteica que leve à síntese de proteína muscular. Então, como que eu gosto de usar o Whey Protein? A pessoa precisa comer, sei lá, vamos supor, ao longo do dia todo, meio quilo de carne, ao longo do dia todo, distribuído. Mas ela não consegue, ela tem limitação gástrica. Mulher é muito frequente isso. Come lá, tem que comer, sei lá, 150 gramas de proteína na refeição, né? De proteína da fonte, da macro, né? Não do macronutriente, mas da proteína animal, não consegue. Fala, eu como um bife lá de 80 gramas, tô satisfeito. Mas eu preciso bater aquela meta proteica com o objetivo que a pessoa tem pro esporte e tal. Então ela entra com uma complementação, uma suplementação com essa fonte de proteína em algum outro momento do dia, né? Entendi. Então, é esse jogo que tem que ser feito, né? Cafeína, um dos suplementos mais estudados em todas as modalidades esportivas. Em todas as modalidades esportivas, com a dose correta, ele aumenta a performance. Mas se a gente for parar para pensar em termos de cafeína, para aumento da performance, por exemplo, na corrida, ela aumenta em 0,03 milésimos de segundo. Quer dizer, vai tirar talvez o primeiro colocado em diferença ao quinto, terceiro colocado. Mas para grande massa, não vai mudar nada. Não muda nada. Então eu tenho que entender qual é o motivo daquela intervenção, né? É realmente para, sei lá, por exemplo, aumentar o foco essa cafeína? Pode ter um propósito, mas é para aumentar a performance na corrida? Vai aumentar efetivamente com uma demanda de treino ruim, se o cara tá correndo por correr, né? Então, boa parte das situações é creatina. Quando me perguntam assim, creatina é um bom suplemento? Eu falo, é um ótimo suplemento, mas para quem? Que é um indivíduo saudável, jovem, rígido, que tem uma contração muscular eficiente, ele tem o volume, a quantidade de treino que justifica essa suplementação de creatina. É isso que a gente tem que ponderar. Agora, doutor, baseado em tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que a principal preocupação é o uso indiscriminado, a facilidade em se adquirir suplemento, não procurar um nutricionista, um profissional da nutrição, um médico do esporte, um profissional especializado para falar, você se conhece? Qual é o seu objetivo em tudo isso? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque não adianta você encontrar lá no site uma propaganda no suplemento, ou um amigo falar, né? Então você tem que se conhecer e saber qual é o seu objetivo. É você ser uma pessoa saudável, mas você não ser um atleta, não ter a pretensão de ser um atleta com 60 anos, com 50 anos. Não, então você precisa se conhecer. Eu quero ficar mais saudável possível.
com recomendação médica. Eu tenho pra eu ser bem incisivo nessa questão. Tem uma frase de uma grande pesquisadora também, ela chama Louise Burke, que foi dita por ela no congresso do American College of Sports Medicine, né? Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o seguinte: já diz o ditado popular, se funciona tá proibido, se não tá proibido é porque não funciona. E a gente tem que entender isso com a suplementação ou até com fitoterapia. Toda intervenção que eu venha propor e que não é doping, que não seja o suficiente para aumentar em demasia a performance, e todo aumento em demasia de performance, ele vai gerar um custo em saúde, né? Toda intervenção, ela tem resultado marginal. Ela não transforma corpos, ela não transforma performance, tá? Então, para eu transformar corpos às custas de intervenção, não é com suplementação, não é com fitoterapia, é com medicamento. E aí onera o risco em saúde. Não é todo mundo que suporta o medicamento, né? Então essa é a ideia central. Se funciona, tá proibido. É doping. Fim. Acabou. Se não funciona, aí tem aquela situação. Pode ser usado, mas o resultado é marginal. Dr. Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mexa-se com Saúde. Um tema bastante abrangente. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.